prosperar em cima do medo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem me ensinado, amado, que o medo, ele vai nos machucar. Ou a gente vence o medo, ou então a gente vai viver a vida toda escravo do medo. Tem medo de pregar, tem medo de cantar um hino, tem medo de pregar a palavra de Deus. Amados, vamos parar com isso, vamos triunfar sobre esse problema, essa circunstância, porque a palavra de Deus vai dizer que todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder sobre todos os temores do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra área que Deus tem me abençoado, amado, Romanos 7. Vou deixar essa passagem para os irmãos em casa, mas eu vou explicar algo que me chama muita atenção. Vai em Romanos 7. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gosto muito, amado, de falar sobre a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, porque é a nossa ferramenta para lutar contra Satanás. Eu quero dizer, amados, lá em Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. O irmão falou sobre união, amado. Uma das tentativas de Satanás, irmão, na sério, é separar o casal. Uma das tentativas de Satanás contra nossas vidas é separar a igreja de Jesus. Porque lá no céu vai dizer a palavra do Senhor que ele levou a terça parte dos anjos com a desunião. Ele se rebelou contra Deus. Nós não podemos fazer isso com o nosso irmão, com a nossa igreja, porque nós vamos ter atitude de diabo, de Satanás, assim como ele fez. Lá em Romanos 7, no capítulo 12 e até o 25, eu peço que os irmãos gravam essa passagem para você ler em casa. Mas me chama algo interessante aqui que eu aprendi nessa passagem, na série. Porque o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu aprendo nessa passagem, amados, que nós temos que aprender a separar a identidade de Deus do nosso comportamento pecaminoso. O apóstolo Paulo está separando a sua identidade, o que ele é em Deus e o seu comportamento pecaminoso, a qual ele é escravizado ainda, mas Deus ia o libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E me chama a atenção porque nós ainda temos uma dificuldade de ter a atitude de Deus para com a nossa própria vida, para com o próximo. Quando a gente aprender a separar a nossa identidade de quem nós somos em Cristo Jesus, só aí nós vamos ter atitude para com Deus, atitude com a palavra de Deus, pois a palavra de Deus manda a gente odiar e aborrecer o pecado. Deus vai falar isso. A palavra de Deus diz que nós devemos ter temor ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós vivemos por vista, ou nós vivemos por fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente separar a nossa identidade espiritual, nossa identidade em Cristo Jesus, nós vamos ter atitude de homens e mulheres de Deus. Aleluia. Quando a gente começar a aborrecer o pecado, quando a gente começar a enojar o pecado, aí sim, amado, nós vamos ter um avivamento. Um avivamento em nossas vidas, um avivamento em nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Deus começou a me ensinar essas coisas, e eu comecei a melhorar. Eu tinha medo de olhar para uma mulher, olhar na mulher porque eu desejava a mulher. Eu tinha medo de olhar para o homem sexual porque eu ficava com medo. Mas Deus começou a ensinar: separa a tua identidade. Vamos separar aqui. Quem tu é? Eu sou filho de quem? Eu sou filho amado de Deus. Satanás não tem poder sobre a minha vida, e nem tem poder sobre a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, amado. Uma das armas de Satanás, duas armas, Deus falou comigo: Jonas, uma arma de Satanás é a intimidade.
Satanás quer te intimidar, que tu não fale a verdade, que tu não diz o que eu tenho feito na sua vida. Outra arma, ele quer te acusar daquilo que tu não faz mais, daquilo que tu já deixou. Não deixa Satanás te acusar, porque você é lavado e liberto no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Ala chocou passo, mandei ela placheque, mandei que passo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Ele veio para nos dar vida. Mas como eu disse, amado, os discípulos começaram a ser usados por Deus, porque eles começaram a cooperar com Deus. Os discípulos atravessaram a outra margem, porque Deus ordenou que ele atravessasse a outra margem. Deus quer dar vitória a você, amado irmão. Se você fazer aquilo que Deus lhe ordena, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu contar um testemunho aqui, amado. Sempre eu ando com o irmão Nacélio, o evangelista Nacélio, o diácono Daniel. Certa vez, o carro deles pararam, viu, Daniel? Seu carro parou, aí eu sentei na porta da frente. Eu não sou o diácono, e nem sou auxiliar lá da congregação. Aí o carro dele parou, e eu sentei no banco da frente. Aí o Senhor, negativo, vai lá pro banco de trás, porque o lugar é dele aqui, o lugar é do meu servo, ele aqui vai na frente, você vai lá atrás. Eu abri a porta do carro, você lembra disso? Eu fui sentar lá atrás. Aí eu disse, amém, Jesus, eu entendo o que tu quer fazer com a minha vida. Sabe o que eu aprendi, amado? Para a gente ser grande, precisa servir primeiro. Quer ser grande no reino de Deus? Comece a servir. Tudo que Deus colocar no seu coração, faça, sem questionar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peguei e fui sentar lá atrás. Eu entendi, Senhor, o que é que tu quer fazer comigo, quer me fazer crescer e amadurecer. Louvado seja o nome do Senhor.